na nossa campanha de Natal, e eu quero, pela fé, acreditar que o Espírito Santo do Senhor está movendo o seu coração e vai nos mover a fazer algo, a estender a mão, a dividir o pão, a abençoar o outro. O pastor Neri bem nos lembrou sobre esse feriado, os finados. Ele já falou a respeito disso, orou por nós e orou por aqueles que perderam seus entes queridos. Somos solidários a todos esses que nessa data lembra e tem saudade daqueles que estavam e não estão mais. Contudo, como o pastor frisou, o Deus da Bíblia é um Deus de vivos e não de mortos. Se você quiser conferir isso na sua Bíblia, abra em Marcos capítulo 12. Não, o texto não é Marcos 12. Verso 27 mesmo? Ok, obrigado. Isso. Verso de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Antes um pouquinho, o 26. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro, cometeis grande erro, pensar que aqueles que viveram no passado e creram no Senhor estão no sepulcro. Eles estão na presença de Deus, amém? Assim como todos aqueles que creem estão na presença do Senhor. E um dia será o dia do grande reencontro. É bom lembrar que estamos vivendo essas datas. Uma data, ontem, foi o dia celebrado, comemorado, para alguns, um movimento que tentam desvirtuar a grande lembrança sobre a reforma protestante. Caça às bruxas, dia das bruxas, Halloween, e eu estava preparando algo para falar para os jovens a qualquer momento sobre essa temática. Mas dia 31 é o dia da celebração da reforma protestante. E disse para os irmãos que nos próximos domingos pela manhã, na nossa escola bíblica, nós estaremos trazendo tanto um período, vamos falar um pouquinho, bem uma devocional como abertura da nossa escola bíblica aos domingos às 9 horas. Então, os primeiros minutos, vamos falar sobre a pré-reforma, a reforma e a pós-reforma. Então, quem foram aqueles que prepararam o terreno da reforma protestante, depois os efeitos, a reforma em si e os efeitos da reforma. Hoje, em especial, eu pego uma das heranças da reforma protestante, quero falar um pouco sobre isso, porque tem tudo a ver com a nossa temática do Natal. Nossa campanha do Natal é a fé que nos move, é a fé que nos move, e essa fé que nos move é uma herança também resgatada na reforma protestante. Então a reforma protestante, diante de tantas coisas que vamos ver e já sabemos, o resgate da sã doutrina na reforma protestante foi, nós estivemos como uma resposta sobre a sã doutrina, os chamados de 5 solas, né? Sola Escritura, ou seja, sola somente a Escritura, somente Cristo, ou seja, a salvação só por Cristo, a única lei, regra de fé e prática, a Bíblia. Então somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, a salvação pela fé, somente a graça de Deus. Ninguém mais precisa pagar por indulgências para alcançar o favor de Deus. E a glória
somente a Deus. Toda glória somente a Deus e não aos homens. Sola fide. Vamos falar um pouco sobre isso. Nosso texto, então, vamos recordar o texto que um dos marcos da reforma no ano 1517, né? Um dos grandes nomes da reforma, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, né? E carregava no seu coração dois grandes conflitos. Martinho Lutero carregava no seu coração, o primeiro conflito que ele carregava era a respeito da justiça e outro a respeito da culpa. Então, a questão é, como os pecadores podem chegar diante de um Deus tão justo? Essa questão do pecado, a natureza pecaminosa, ele sofria por causa dessa consciência de que todos nós somos pecadores. E a outra questão é, como pecadores, por mais que nos esforçamos, porque a igreja até então colocava-se como práticas, obras, para que nós pudéssemos receber o favor de Deus, o perdão, sermos aceitos por Deus, e ele ficava angustiado, porque por mais que nós façamos tudo e todas as obras, toda a caridade, tudo isso, eu continuo sendo pecador, como o próprio Paulo, ele diz, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, esse corpo de morte? E Lutero sofria com a questão da culpa. Por mais que eu tento ser bom, por mais que eu tento ser justo, eu carrego culpa, porque eu sei que eu sou falho. E aí, quando ele descobre, lendo as Sagradas Escrituras, e alguns historiadores dizem que a cena é marcante, porque ele que vivia no mosteiro, e subindo as escadarias da capela, do mosteiro onde ele servia, como monge, e ele subindo e relendo, e começou a ler a palavra de Deus, e ele se deparou com o texto clássico da reforma, Romanos capítulo 1, por favor, abra sua Bíblia em Romanos 1, é o nosso primeiro texto da nossa mensagem. Romanos capítulo 1, vamos ler o versículo 26, Romanos 16 e 17. Martinho Lutero, quando ele lê, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Olha que coisa, isso é revelador. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, vamos juntos ler? O justo viverá por fé. Uma referência de Paulo a Abacuque. Abacuque que diz primeiro, o justo viverá pela fé. E Lutero, ele é impactado com essa passagem. Deus sopra a sua palavra no coração daquele homem, que o transforma de uma maneira radical. E aí tem a história, ele afixa as 95 teses na porta da capela, e a partir dali dá-se esse grande movimento. Na verdade, antes daquilo, o palco estava preparado, mas ali é a gota d'água para o surgimento, desdobramento da reforma protestante. Pois bem, apenas um lembrete, apenas trazendo essa reflexão sobre a importância de estarmos aqui hoje. Houve um período na história em que o Evangelho, em que as Sagradas Escrituras, em que a igreja se corrompeu de tal maneira que o Evangelho não era mais pregado. A autoridade agora estava sobre as autoridades eclesiásticas. Os homens, para receber o perdão do pecado, tinham que fazer sacrifícios e pagar por eles. Então havia um domínio, mas com o resgate da sã doutrina, da palavra de Deus, o Evangelho volta a ser anunciado e continua sendo anunciado
em todo canto. É claro que a igreja precisa de uma nova reforma, assim como a nossa casa, a nossa vida. De vez em quando você precisa voltar no dentista, não é verdade? Hã? Você usa óculos? De vez em quando, uma vez no ano, dizem que tem que voltar lá, né irmã Sueli? Volta lá, um ano e meio. Marcília aí, tá todo mundo. Não tem jeito. Aí você vê, tá bom. Aí daqui a pouco você começa a ter dificuldade. Vai no dentista. As dores nos ossos, no corpo. A gente não quer admitir. Assim, ó, esses dias eu estava sentindo algumas dores assim, né? E eu falei assim, muito tempo parado. Por causa da cirurgia, né? Muito tempo parado. Eu quero acreditar que é isso. Sem exercitar. Né? Aí eu fui caminhar, fui correr, piorou, nervo ciático, misericórdia. Será que é a idade, irmãos? A gente precisa de reforma, principalmente nessa dimensão do nosso relacionamento com Deus. Do nosso relacionamento com Deus. Queria fazer a leitura de outro texto, por favor, Lucas, capítulo 19. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Crê? Você pode dar um sinal com a sua mão. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque tem pessoas que duvidam da Bíblia. Então, se o pregador, ele não alcançar o seu coração, e eu não tenho essa intenção, mas se ele não for capaz de anunciar com tanta clareza e simplicidade a palavra de Deus, por favor, abra seu coração, pelo menos para a leitura, de modo que, sem a interferência de ninguém, o mínimo possível, vamos colocar assim, né? Porque eu vou ler. Deus alcance o seu coração. O Espírito Santo alcance o seu coração. Amém? Deus pode até me usar, colocar a palavra nos meus lábios e alcançar o seu coração. Mas só a leitura da Bíblia já é bênção na nossa vida. Então, nós vamos ler a partir do versículo 18, versículo 35. Capítulo 18, versículo 35. Encontraram aí? Lucas 18. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Meus irmãos, eu fico imaginando essa cena. Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Entretanto, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de... Talvez na sua Bíblia esteja uma figueira brava, né? Sicômoro. A fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu,
todos os que viram metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Agora é a sua oração. O Senhor já falou através da leitura. E amém por isso. Podemos ir embora. Mas pode ser que Deus ainda queira reforçar algo na nossa vida, no nosso coração. E eu quero pedir a você, Senhor, continue falando ao meu coração. Amém? Deus tem uma palavra especial para a minha vida, para você também. Então eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e fazer uma breve oração ao Senhor, Ele que te conhece. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tua palavra. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que têm dedicado sua vida para preservar a tua palavra, pessoas que têm vivido uma fé verdadeira, têm servido a um Deus verdadeiro. Senhor, cantamos hoje, Hosana, queremos glorificar o Senhor nas alturas, como os anjos fazem, mas também cantamos Maranata, vem Senhor Jesus. E nós sabemos, porque a tua palavra nos diz, que este evangelho será pregado em todo canto, só então será o fim, só então o Senhor retorna. Querido Deus, que este evangelho chegue a muitos corações, que o Senhor quebre os muros, inclusive, ó Deus, pessoas que estão debaixo de opressão, de poder satânico, cegos, impedidos de chegar até o Senhor. Que o amor do Senhor seja como um instrumento poderoso, derrubando barreiras, para que o evangelho chegue. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, pensando em ser objetivo, eu sempre quero isso, mas eu nunca consigo, e me perdoe por isso. É um esforço que eu tenho tido para tentar sintetizar tudo aquilo que às vezes o Senhor coloca no meu coração. Eu confesso aos irmãos que eu continuo tentando. Quem sabe eu consiga ser um pouco mais objetivo hoje. Nós introduzimos falando sobre a importância da reforma. Todavia o meu justo viverá pela fé. Onde está na Bíblia? Romanos 1. Esse versículo, essa parte, o finalzinho do versículo 17. O justo viverá pela fé. A fé nos move. Essa fé que nos move é o tema da nossa campanha. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos 2 personagens que o texto destaca. O primeiro personagem, Bartimeu. Bar, uma palavra grega que era usada no contexto ali. Bar significa filho. Então como que fica o nome dele? Qual era o nome dele? Timeu era o nome dele. Filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Interessante como muitos nomes eram associados assim. Diz o texto que havia um homem cego. E aí a gente pode imaginar as limitações de um cego. Ir e vir. Não poder contemplar a beleza. As pessoas dizem, está chovendo, está chovendo. Como esses dias choveu na cidade, a gente se alegrou. Mas para ele, o máximo que ele poderia perceber era o som da água caindo, o barulho, o vento, mas não contemplava. Para ele a paisagem era sempre a mesma, escura. Ele não via as folhas caindo, não via as flores brotando. Uma escuridão total. Limitações que esse homem carregava na sua história. O texto diz que ele ouviu
num tropel, um barulho, uma multidão caminhando, e ouviu esse tropel, esse barulho, e ele pergunta, a gente pode imaginar, né, o que isso é isso, o que está acontecendo? Certamente não era muito comum no lugar que ele ficava, que ele estava pelo menos, ter uma multidão passando ali, não era algo comum. E aí ele percebe um som diferente, ele tenta distinguir, não é cavalo, não é uma manada, não é onça que está aqui por perto. E ele pergunta para alguém, o que está acontecendo, quem que está passando? E alguém chega e fala para ele, anunciaram que Jesus estava passando. Talvez um menino ali, ô moço, ô seu Timeu, Jesus está passando aqui, Jesus está passando aqui. Aonde? Me leva até ele perto, me leva num lugar, menino, que ele vai passar, que ele está próximo. Eu sei que de onde ele está, o texto não diz que alguém levou ele lá, não. Eu que estou inventando aqui. Mas diz que ele gritou, porque ele percebeu com aquele barulho da multidão, para conseguir a atenção de Jesus, ele tinha que abrir todo o pulmão dele e gritar. E ele gritou, mas ele encontrou outra barreira. Se não bastasse a questão da sua limitação física, se não bastasse a questão da distância que ele estava, porque ele gritou, e se não bastasse a dificuldade do tropel, o barulho, e quando tem muito barulho é complicado a gente discernir e ouvir, e ele precisa gritar, mas um obstáculo, ele ainda encontra o obstáculo de alguns que dizem para ele, para de gritar, rapaz. Anunciaram que Jesus passava, então ele clamou, mas aí o versículo 39 diz, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Então, muitos obstáculos. Mas ele, porém, gritava mais alto. Vocês sabiam que nunca mais Jesus passaria por aqui? Que depois daqui vem também o caminho da crucificação, que é um trajeto que Jesus não volta mais. Ele não sabia, o Bartimeu, mas ele nos ensina coisas tão preciosas. Ele soube aproveitar a oportunidade. Eu não sei, meus irmãos, nós estamos conversando. Estive visitando a irmã Neuza e eu confesso aos irmãos aqui. Eu falei, eu não sei como pastor, quanto tempo eu vou estar. Né? A gente pensa que o outro, né? A gente vai estar. Quanto tempo a irmã vai estar, quanto tempo o irmão vai estar, quanto tempo você tem de vida, a gente não sabe. Se a gente pudesse aproveitar mais as oportunidades que a gente tem de amar, de fazer alguma coisa, de levar o nome de Jesus a sério, de amar melhor, de cuidar melhor, de pensar no outro um pouquinho mais do que em nós mesmos. E confesso que esse sentimento me levou até a casa dela. E batemos um papo muito gostoso lá, podemos ler a Bíblia. A irmã Neuza, se você for na casa da irmã Neuza e você não ler a Bíblia, você vai ficar devendo. Ela sempre pede para ler a Bíblia. E podemos orar. São tantas barreiras que a vida muitas vezes nos traz. Os discípulos, alguns ali pedem para ele que se calar e ele grita mais ainda. Ele não sabia que era a única oportunidade, mas ele soube aproveitar aquela oportunidade. Deus tem te dado tantas oportunidades no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos. Deus tem te dado tanta oportunidade de construir, oportunidade de servir, de fazer algo que possa honrar o nome de Deus. Deus tem nos dado oportunidade. Bartimeu me ensina isso, ele soube aproveitar a oportunidade. Ele venceu as barreiras e ele aproveitou a oportunidade. Às vezes a gente vai ter que se esforçar para aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Não é a oportunidade que o mundo dá, é a oportunidade que Deus nos dá. Deus nos dá oportunidades. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí ele usa também, é interessante que poderia falar assim, Bar Davi, filho de Davi, os dois se chamam de filho, é o Bartimeu, filho de Timeu, mas quando ele se dirige a Jesus, ele diz filho de Davi, por causa da descendência do filho, da promessa, a profecia que o judeu conhecia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. É lindo saber que Jesus nos ouve. É maravilhoso saber que Jesus ouve o nosso clamor. Às vezes, você precisa superar os primeiros obstáculos. Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim. Às vezes a gente é preguiçoso.
O primeiro barreira, a primeira dificuldade, a gente pensa que Deus esqueceu da gente. E às vezes Deus permite as provações, como Tiago nos diz, capítulo 1. Irmãos, tem de todo motivo de alegria ao passar por várias provações. Porque a provação, ele vai falar que vai produzir o quê? Paciência, perseverança. Então, a primeira provação a gente desiste. E o cego Timeu aqui, Bartimeu, ele me ensina a aproveitar as oportunidades, ele me ensina também a superar as dificuldades. Meus irmãos, muitas vezes a mudança vai acontecer depois do terceiro obstáculo vencido, do 10º. Ontem, estava recordando do meu sogro, o Sr. Fernando, alguns irmãos conheceram. Nós oramos pela vida dele 10 anos, pela conversão dele. Se converteu e foi um crente assim, um crente que teve um testemunho que glorificou a Deus. Mas às vezes as coisas não acontecem da noite para o dia. O Bartimeu me ensina a superar e a perseverar diante dos desafios. Ele clamou. E aí, Jesus parou, porque Ele nos ouve, nos para, nos atende, e trouxeram Ele, chegando, diz, o que você quer? Essa pergunta parece ser muito óbvia, né? O que você quer que eu te faça? Imagina, ele podia falar, Senhor, olha, eu preciso de alguém que cuide melhor de mim, porque a dona que está cuidando de mim, trazendo comida para mim, a comida está vindo gelada, está vindo todo dia comida gelada. Senhor, olha, eu estou precisando de uma casa nova. Mas ele diz, eu quero ver, Senhor. Porque eu acredito que se alguém tem uma dificuldade, ele pode escolher uma aposentadoria boa, ou ele pode dizer, Senhor, me dá condições de ir para a luta. O brasileiro gosta mais de aposentadoria ou de condições para ir à luta? Não precisa responder. Os meninos não, aqui da igreja os meninos não pensam assim, mas algumas pessoas lá de fora, aquela conversa, quando eu tiver 18, 19, 25 anos, como eu queria já me aposentar. Para quê? Eu não vejo a hora de aposentar, eu não vejo a hora de poder... Você está desistindo de viver, de construir, de colaborar. Essa é uma filosofia de quem quer viver no mundo apenas para sugar, que os outros produzam, que os outros façam. Senhor, eu quero ver, porque ver agora eu posso lavar minhas roupas, porque eu ver eu posso lutar pelo meu próprio pão, porque eu vendo, Senhor, eu posso aliviar a carga para os outros, Senhor, porque eu vendo, eu posso ser útil, eu posso fazer alguma coisa, eu posso construir. Senhor, quantos sonhos eu tenho, estavam tudo amortecidos, mas eu vendo, isso vai me abençoar, vai me facilitar. Eu posso contemplar o Senhor e louvar o Senhor. Gente, que coisa bacana que eu aprendo com Zaqueu. Tem um outro personagem, e a gente percebe semelhanças aqui. O outro é o Zaqueu, Bartimeu e o Zaqueu. Pequenininho, baixinho, com dificuldade, publicano, ele trabalhava na Receita Federal da época, mais ou menos, entende? Cobrador de impostos. Maioral. Rico. Só que rejeitado pelo povo, porque ele tinha um cargo que o governo dava. E aí, cada pessoa, cada família que pagava os impostos, ele ganhava, imagina, Marcelo, aí, pagou os impostos lá, IPTU, as coisas, e 10%, 15%, 30% vai para o Zaqueu. E você pagou imposto, o imposto aumentou, e parte daquilo vai para o Zaqueu. Eu estou quase caindo aqui por causa do meu cadarço. E o Zaqueu está enriquecendo com seus impostos. E o Zaqueu está comprando coisas com seu dinheiro. E o Zaqueu está prosperando com o que está ganhando. E aí você acha que ele era queridinho do povo? Não, rejeitado pelo povo. Ninguém queria o Zaqueu por perto. Era um pecador, um ladrão. E ele quer ver Jesus? Ninguém dá lugar. Cotovelada para todo lado. Lá vem aquele ladrão. Lá vem o ladrão. Aí ele para ver Jesus já é baixo. Dificuldade. A questão da sociedade, como via. Ele tem que subir numa árvore. A única maneira de ver Jesus é subir numa árvore, sicômoro. E subiu lá, ficou quietinho. Um grita, o outro fica caladinho.
O Bartimeu grita: Jesus! Ele escancara, ele não está nem aí para ninguém que quer ver ele. Jesus, o outro não quer ser visto. Ele vai passar por aqui, deixa eu quietinho no galho. E Jesus passa e pede para ele descer depressa. Tem que gritar para pegar a atenção de Jesus. Alguns da teologia da prosperidade dizem assim: tá vendo? Jesus valorizou mais o Zaqueu porque era rico. Que heresia. O outro teve que gritar. Nada disso. Há uma lição preciosa aqui para nós. Eu quero concluir, pensando nessa lição preciosa aqui. O Zaqueu, Jesus disse para ele: me convém ir na tua casa, desce depressa, porque me convém, eu quero ir lá na tua casa. O povo fica indignado, mas ele desce depressa, recebe Jesus na sua casa. E essa experiência é tão impactante. De um lado, Jesus ouve o grito de um cego. Do outro lado, Jesus entra na casa de um ladrão, de um rejeitado da sociedade. Que Deus é esse que abraça todas as pessoas? Que Deus é esse que ouve todos? O nome dele é Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso em Cristo, meus irmãos. E o Zaqueu é tão impactado com a presença de Jesus, sendo acolhido por Jesus, que ele diz: Senhor, eu resolvo. Gente, isso é maravilhoso demais. Que a experiência da fé, ela não obriga a gente a fazer as coisas. A experiência da fé me torna voluntário. Eu decido dividir os meus bens com os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a gente vê a fé, de um lado, que precisa ser exercitada, superar as suas próprias limitações, porque ele sabe quem ele é. O Bartimeu, quem é o Bartimeu? É o rejeitado, é o insignificante, é o cego. Você já se sentiu assim, menor do que os outros? Você já se sentiu assim, inferior do que alguma classe? Você já se sentiu assim, por causa da sua, talvez o seu conhecimento, a sua cultura, os cursos, você não tem uma formação, você se sentiu menor do que alguém? Deus quer tratar dessa área, ninguém é menor do que ninguém. O Deus da Bíblia é o Deus que ouve o cego no caminho. E o Deus da Bíblia é o Deus que entra na casa do rico, chamado de ladrão. Percebe que o Deus da Bíblia, ele não faz acepção de pessoas. Ele entra na sua casa, ele abençoa você, ele abençoa o seu vizinho, ele abençoa. Olha, a gente pode ter dificuldade, eu vou falar. Ele abençoa, ele ama o político. E aquele que é corrupto, que ninguém quer ele dentro de casa. O Deus da Bíblia diz: eu entro na sua casa. Imagine se Jesus estivesse conosco entrando na casa de alguns políticos nos nossos dias. Você ia adorá-lo? Você ia segui-lo? E isso nos quebra. Sabe por quê? Porque fé é muito mais do que crença. Fé é muito mais do que crença. O que é a crença? A crença é dizer: eu acredito. A gente crê. Você crê em Jesus? Creio. Você aceita Jesus como seu Salvador? Aceito Jesus como meu Salvador. Você entregou sua vida a Jesus? Entreguei minha vida a Jesus. Você crê? Creio. Mas a fé é relacionamento. Chama ele lá. A sua fé te salvou. O Bartimeu, ele precisa parar de se ver como um inferior. Ele precisa crer, ele precisa confiar na palavra de Jesus. Quando ele diz o que você quer, ele podia dizer: Jesus, o senhor está faltando algum parafuso? É nítido que eu tenho dificuldade, mas não, ele é humilde, ele expressa aquilo que está no coração. Ele precisa voltar, é como se ele tivesse que voltar e dizer assim: você ainda acredita? Quando ele diz você, o que você quer? Você ainda acredita que eu posso? Você ainda acredita que eu posso alcançar esse filho? Você ainda acredita que eu posso transformar o seu casamento? Você ainda acredita que você pode enxergar, Bartimeu? O que você quer? Uma pergunta óbvia, mas Jesus está mexendo no cerne da fé. Porque fé é diferente de crença. Fé é relacionamento. Por isso que em Pentecoste, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus, é assunto aos céus e diz: ficai, porque vocês vão ser revestidos de poder.
para serem minhas testemunhas. Olha que interessante. E Atos capítulo 1 diz que Lucas, o autor de Atos, ele diz que Jesus, ele escreve a respeito a Teófilo aquilo que Jesus fez, começou a fazer. E agora quem termina? Os discípulos. Por isso que os discípulos, quando revestidos de poder do Espírito Santo, eles continuam fazendo o quê? O que Jesus fazia. O que era ser um cristão? É dar continuidade àquilo que Jesus fazia. Por isso que o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. O que são os atos? A vida, a história dos apóstolos. Mas é como se a gente continuasse a história do próprio Cristo. Porque eles continuam fazendo o que Jesus fez e fazia. E agora nós vemos que Jesus, ele não tem barreira. Ele entra na casa de abençoa um e abençoa o outro. Alguma pessoa que está bem, alguma pessoa que está assim, imagine alguém que está assim muito bem financeiramente, muito bem de saúde, e você fala assim, essa pessoa não precisava desse benefício, a pessoa não precisava dessa ajuda. Não estou falando desse benefício do governo não, por favor, pausa aqui, porque, entende, aquilo lá é para quem precisa mesmo, tinha que ser, para quem precisa mesmo. Eu quero dizer assim, uma bênção especial, o cara subiu de cargo, o cara está, entendeu, rompendo em fé, aí você olha assim e fala assim, nem precisava de tudo isso, Deus. Que é isso? Você está esquecendo de mim? O Deus da Bíblia é assim, Ele abençoa quem Ele quer, Ele ama todos. Ele entra na casa de quem Ele quer, Ele abraça o cego, o caído na rua, e Ele ajuda aquele, Ele abençoa aquele. E Ele também entra na casa do Zaqueu. E quando ele percebe que Zaqueu não está mais negociando com Deus, ele não quer negociar com Deus, que Zaqueu é invadido pela graça. A graça de Deus, meus irmãos, quando entra no coração humano, ela nos torna voluntários. Ela nos torna apaixonados por Deus. Imitadores, seguidores, e a gente começa a fazer as mesmas obras que Cristo fez. Você acha que o Zaqueu, o Bartimeu cego, ele tem dificuldade de ajudar qualquer pessoa que ele encontrar agora que ele enxerga? Pense, Marcelo, por um momento. O Bartimeu andando, enxergando agora, e ele vê uma pessoa assim com dificuldade no caminho. Você acha que ele tem dificuldade de ajudar? Quem anda com Jesus é assim, vai repetir as obras de Jesus. Sabe por quê? Porque a fé, esse andar com Jesus tem a ver com relacionamento. Muitas pessoas afirmam que crer em Deus. Eu creio em Deus. Mas a sua fé não desemboca em atitudes que a gente percebe em Jesus. Fala, é tão diferente de Jesus. Ele diz que é um seguidor de Jesus, mas é tão diferente. É tão rude. Há tanta maldade no coração. Pensa no Zaqueu. Agora ele anda com Jesus. Porque Jesus é criticado, esse aí entra, come com pecadores e publicanos. Olha o apelido que deram para Jesus, talvez o melhor que está na Bíblia. Ele come e bebe com publicano, algumas vezes foi repetido isso. Quem é o Deus da Bíblia? É aquele que come, senta na mesa, abraça, acolhe os piores. Por isso que a fé que nos move é uma fé que nos ajuda a quebrar os muros. A gente entra na casa, às vezes, de quem precisa, e a gente divide o pão e põe lá. Às vezes o outro não precisa do pão, ele tem muito pão na casa dele, mas ele precisa de um abraço, precisa de um amor, ele precisa de uma palavra, de uma oração, ele precisa de ser aceito, entende? O muro, existia um muro, é como se esses dois capítulos, e propositalmente eu li os dois, o final do 12 e o final do 11, parece que são histórias diferentes, mas o próprio Cristo, ele está passando. Ele vê um que necessita, um que carece, que precisa, é um cego ao caminho. Mas ele olha o outro, é rico. E Jesus atende os dois. E Jesus restaura os dois. E os dois têm fé. E a fé dos dois faz com que eles se movem. Movem em direção a Jesus. E se movem em direção ao outro. Que coisa maravilhosa. As pessoas começaram a glorificar a Deus quando viram o Bartimeu. E a mesma coisa fizeram pela vida de Zaqueu. Imagine Zaqueu indo procurando alguém lá e dizendo, olha, você lembra aquilo lá? Eu sei que você tem algo contra mim. Eu vim te pagar. Aconteceu alguma coisa diferente? Eu vim te pagar, está aqui, isso que eu te devia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui eu estou te dando. Não, eu estou te dando. Mas é muito, mas eu estou te dando. Mas por que você está fazendo isso? Porque os valores do meu coração agora são outros. Eu ando com alguém. Hoje eu ando com Jesus. A fé que nos move nos torna voluntários no reino de Deus, abençoando todo tipo de pessoa.
ajudando, acolhendo no coração, porque às vezes primeiro a gente tem que acolher no coração. A fé que nos move nos faz acreditar de novo. Por mais que o tempo passou, a gente continua acreditando que Deus é Deus. Efésios não, Hebreus, diz lá, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Meu irmão, minha irmã, que a fé que você tem no Senhor Jesus seja um relacionamento e não crendices. Amém? Relacionamento. Porque eu ando com o Senhor, eu sou movido a fazer o que o Senhor faz. E pessoas são abençoadas. Por onde Jesus passar? Cadê Jesus? Olha lá. Cadê Jesus? Olha Jesus. Por onde Jesus passar, as pessoas são abençoadas. Que seja assim, para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus, queremos exaltar o Teu nome. Porque o Senhor é um Deus que quebra muros, barreiras. Obrigado, Senhor, por Tua porção da palavra. Muitas vezes nos encontramos como Bartimeu, carentes, com esse grito na garganta, clamando por socorro, por ajuda. Oh Deus, vem nos socorrer. Socorre aqueles que assim se encontram, pedindo socorro a Ti. Alguns que não conseguem acreditar que mudanças ainda podem acontecer. Que eles encontrem o Senhor, hoje de novo, e clamem e superem as lutas. Mas Senhor, nos ajude a acreditar que o Senhor é Deus que visita a nossa casa de novo. Que o Senhor nos chama, Senhor, a esse coração quebrantado, a ressignificar a nossa vida com os verdadeiros valores. Queremos ser esses voluntários do reino, pessoas que servem, pessoas que, ó Deus, não fazem acepções de pessoas. Nos ajude a olhar para todas as pessoas com os Teus olhos. Nos ajude a olhar para as pessoas que cometeram erros e olhar com os olhos de amor. Nos ajude a olhar aqueles que estão padecendo com o olhar de amor de Jesus. Nos ajude a olhar aqueles, Senhor, que aparentemente não precisam de nada, materialmente falando, mas precisam ser amados, respeitados, acolhidos no nosso coração. Queremos que a fé seja um relacionamento. Queremos que a fé seja viva, porque andamos com Deus vivo. Em nome de Jesus.